Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Filhinhos, o papai está de volta, como em todos os dias, né? Hoje para falar sobre mecânica básica de veículos, matéria de prova teórica do Detran, ok? E desejo bom dia a todos os meus alunos online, pois estamos na turma da manhã, 7 horas da manhã, um frio alucinante, não sei nem qual é a temperatura. Alguém sabe a temperatura, gente, em São Paulo? Hoje é dia 18/5/2022, né? Temperatura não faço ideia, não sei se alguém sabe quantos graus marcam os termômetros. Eu nem sei como que vê isso, gente. No celular também não sei. Se alguém souber aí, informe, por gentileza. Então vamos lá, vamos dar andamento, vamos dar início. Mecânica básica. A mecânica básica é uma matéria, né, que normalmente assombra as meninas. Sim, as mulheres têm medo de mecânica básica, pelo menos elas dizem que sim. Os rapazes já não têm tanto medo assim. E essa aula vem com a intenção de desmistificar, tá? Pelo menos para a prova do Detran. Ninguém vai sair formado mecânico daqui, obviamente, mas pode de repente dar uma esclarecida em algumas dúvidas, pelo menos para a prova, tá certo? E aí o slide inicial aí mostra, né, uma frase popular: mecânica será um bicho de 7 cabeças? E aí o veículo está dividido em 7 sistemas para tornar o aprendizado mais fácil, né? Então, motor vai ser considerado um sistema, transmissão será considerado sistema de transmissão, outro sistema, sistema de suspensão, sistema de direção, sistema de freios, carroceria, que não cai questão nenhuma sobre carroceria, poderíamos até trocá-lo por sistema de alimentação e, consequentemente, sistema elétrico. Quem tem caderno em mãos e queira fazer as anotações, faça as anotações dos sistemas, para você já ir automaticamente aí na tua cabeça dividindo o veículo nesses sistemas: motor, sistema de transmissão, sistema de suspensão, sistema de direção, sistema de freios. Aí nós vamos colocar sistema de alimentação e sistema elétrico. São 7 os sistemas, tá certo? E nós falaremos de cada um deles, se possível, de forma detalhada, e aquele velho esquema, eu vou dentro do que eu comento, abordando possíveis questões de prova, tá certo? Então nós temos na tela o painel de um veículo. O painel de um veículo básico, um veículo aí, provavelmente dentro da categoria dos veículos populares, automóveis populares. E quais são os indicativos? Velocímetro. Velocímetro. Gente, eu preciso da colaboração de vocês, né? Tem uma questão de prova que pergunta o seguinte: o velocímetro registra a velocidade do veículo? Sim ou não? O que vocês me diriam em relação a isso? O veículo não. Meu Deus do céu, tá cedo, tá, gente? Desculpa. O velocímetro registra a velocidade do veículo? Sim ou não? Qual seria a resposta de vocês para essa indagação? A Giovana falou sim. O
Samuel falou, acho que sim, e a Vani falou não, mas parece pergunta, tipo pegadinha? Sim, tipo pegadinha. O velocímetro não registra nada. O velocímetro mostra a velocidade do veículo. O velocímetro marca a velocidade do veículo. O velocímetro indica a velocidade do veículo. Então, cuidado com essa pegadinha na prova, né? O veículo, não, o velocímetro não registra nada, tá? Ele só marca, mostra ou indica, ok? E o odômetro? Debaixo do velocímetro tem odômetro total e odômetro parcial. O odômetro, sim, registra a quilometragem que o veículo percorre, tá certo? Temos o odômetro total, que vai registrar a quilometragem que o seu veículo percorre durante toda a sua vida útil. O odômetro total não poderia ser zerado, tá ok? Para que ele realmente registre ali toda a quilometragem que o teu veículo percorre durante sua vida útil. Agora, o odômetro parcial tem até o zerador do odômetro. Então, o odômetro parcial, esse sim poderá ser zerado a qualquer momento. O total não deveria e não poderia ser zerado. O parcial pode, sem problema nenhum. Para que a gente zera o odômetro? De repente, você vai fazer uma viagem ou vai até algum lugar e quer saber quantos quilômetros tem nesse percurso. Você zera o odômetro, vai até o local e depois olha lá quantos quilômetros você percorreu. E o odômetro parcial também pode ser usado para que você faça a conta, verifique o consumo de combustível do seu veículo. Por exemplo, vai hoje lá no posto de combustível, manda encher o tanque. Enche o tanque. O cara glu, 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 enche o tanque para você. Você zera o odômetro parcial, transita com o veículo alguns dias, vamos supor, hoje é quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, pode ser. Na segunda-feira, só um exemplo, você volta ou vai a outro posto de combustível e manda encher de novo. E aí você verifica quantos litros coube no tanque. Um exemplo, 20 litros. E aí você olha no teu odômetro, quantos quilômetros eu transitei nesse período para consumir 20 litros? 200 quilômetros. Então, 200 dividido por 20, 10. Significa que o teu veículo está fazendo 10 quilômetros por litro de combustível. Tá certo? Então é possível verificar o consumo do teu veículo zerando o odômetro parcial. Nós temos ao lado do zerador de odômetro o botão de pisca-alerta. Tá certo? Gente, o botão de pisca-alerta, ele aciona o pisca-alerta. Relembrando, pisca-alerta só deverá ser acionado com o veículo imobilizado, tá certo? Veículo imobilizado na via, porque quebrou, ou em situações em que a sinalização regulamenta o uso do mesmo, tipo aquelas permitido estacionar por 15 minutos com pisca-alerta ligado. Veículo em movimento, não se usa pisca-alerta. Questões de prova, alternativas de questões de prova que trouxerem o uso do pisca-alerta com o veículo em movimento, alternativa incorreta, ok? E tem ali também um local onde mostram luzes diversas. Nós falaremos de luzes diversas daqui a pouco, pois existe um slide exclusivo para elas. Temos o relógio marca 10 horas 31 minutos, sem segredo. Essa é justamente a finalidade de um relógio,
mostrar as horas, certo? E temos ao lado o tacômetro. Tacômetro. Tacômetro é o popular contagiros. Sim, o medidor de RPM, rotações por minuto. Então, você liga o veículo e o motor começa a funcionar, o contagiro sobe. Fica ali um pouquinho acima do 10. Significa que o teu veículo está girando, né, a 1000 RPMs por minuto. Quanto mais você acelera, mais o motor gira e o ponteirinho sobe. Então ali o 10 vale 1000, o 20 vale 2000, o 30 vale 3000, e o 40, 4000 e o 50, 5000, tá certo? O tacômetro, ele também mostra, tá, a quantas RPMs o motor do seu veículo trabalha naquele momento. Temperatura do motor é mostrada, né, indicada pelo termômetro. Tem uma questão de prova que pergunta isso. Qual o indicador do painel, né, que mostra, que marca a temperatura do motor? E a resposta é termômetro. Temos também o indicador de nível de combustível, sem segredo. Mostra se o tanque do teu veículo está cheio, aí o ponteirinho vai lá no talo, lá, assim, ó, está na metade, 3/4, 1/4 e reserva, tá bom? Tem então um indicador que marca o nível de combustível e ali do ladinho, indicadores de direção, luzes indicadoras de direção, conhecidas popularmente como setas, tá certo? Então, setinha direita, quando você aciona a alavanca, seta para a direita, e do outro lado, obviamente, seta para a esquerda. Temos uma luz azul no painel, que indica farol alto. Sim, a luz azul no painel indica farol alto. Se perguntarem na prova o que a luz azul no painel indica, você anotará a opção farol alto. Olha aí, gente, luzes diversas. Luzes diversas. Algumas questões de prova mencionam aí essas luzes. Então, as luzes diversas, elas querem fazer, né, não sistematicamente, fazer uma referência às luzes do semáforo. Então, no teu painel, quando acender uma luzinha verde, tá tudo jóia, tudo legal. Quando acender uma luzinha amarela, atenção. E quando acender uma luzinha vermelha, pare. Mais ou menos como deveria ser com as luzes dos semáforos, não é assim? Verde, siga, tá tudo bem. Amarelo, atenção. E a luz vermelha, pare, ok? Então no painel vai ser mais ou menos assim também. Então vamos ver a primeira lá em cima do lado esquerdo. Luz de combustível. Na realidade, a luz de combustível no painel é amarela, aí ela está vermelha, tá? Amarelinha. Acendeu a luzinha amarela, significa que o combustível entrou na reserva, certo? E depois tem uma outra, muitas vezes essa luz, é o desenho ali de uma bomba de combustível, quando entra na fase crítica ela começa a piscar. Então acendeu a luzinha, não tem jeito, tem que ir para o posto de combustível, tá bom? Ela normalmente é amarela, como quem diz, atenção, o combustível está acabando, reabasteça, por favor. Se essa luz pudesse falar, ela falaria isso. O combustível está acabando, reabasteça, por favor, certo?
e aí você vai até o posto de combustível e reabastece. Pois, caso o seu veículo fique imobilizado na via por falta de combustível, infração de trânsito de natureza média. Medida administrativa, remoção do veículo. Então, não é nada interessante que o combustível do seu veículo acabe. E quando você anda com seu veículo com pouco combustível, existe ainda a possibilidade de queimar a bomba de combustível. Então, nunca deixem o veículo com o combustível lá no talo, lá no final, tá? O ideal é sempre 1/4 ou mais, porque o próprio combustível refrigera a bomba, tá certo? Se tem pouco combustível, a bomba não será refrigerada e pode queimar e custa caro depois para trocá-la, certo? Óleo de motor, luz de óleo de motor. Essa sim é vermelhinha, tá bom? Essa aí realmente exige que você imobilize o veículo caso ela se acenda. Quando você coloca a chave no contato do carro, vira a primeira fase, acendem-se várias luzes. Você ligou o contato. A luz de óleo de motor se acende. Várias luzes se acendem. Quando você vira a chave realmente da partida no veículo, com o motor funcionando, essa luz tem que se apagar. Se a luz de óleo de motor ficar acesa ou piscando com o motor ligado, você tem um problema de lubrificação. O motor está girando, funcionando, e a luz de óleo continuou acesa, ou ela acende e apaga, você tem um problema de lubrificação. Então, desligue o motor e chame o mecânico, tá certo? Pois o que pode estar acontecendo? Pode estar faltando óleo, tem pouco óleo no motor, por isso a luz se acendeu. O óleo pode estar fino demais, ralo demais, portanto, também é um problema. Ou de repente pode ter óleo bom, em quantidade adequada, porém ele não está circulando. Em qualquer um dos 3 casos, se você deixa o motor funcionando, o motor pode travar, o motor pode fundir. E isso é um problema sério, custa caro para arrumar e demora para ser resolvido. Então, não é conveniente. Ligou o carro, está funcionando o motor, a luz de óleo está piscando, a luz de óleo está acesa, desliga o carro e ligue para o mecânico, ele vai até o local e verifica qual é o problema, tá certo? Injeção eletrônica ali do lado, luz de cor amarela. Então nós vimos já na aula de meio ambiente que a injeção eletrônica é um dispositivo que fica no motor, é um conjunto de peças, né, que preparam o combustível para ser queimado no interior do motor, dentro do motor, tá certo? Então acendeu a luz de injeção eletrônica, tá com algum problema ali para injetar combustível, tá certo? Às vezes os bicos, tem até uma questão que pergunta isso, o motor do carro falha, o motor do carro engasga. Isso é um problema de bicos injetores sujos. O bico está sujo, o bico não está injetando combustível direitinho. Então ele vai falhar, vai engasgar e a luz acendeu. É uma luz amarela, então uma luz de atenção. Dá para você ir dirigindo até o mecânico, tá certo? Luz de injeção eletrônica, acendeu, vai até o mecânico e ele verifica lá o que está acontecendo, dá uma revisadinha, limpa os bicos, sei lá, algum outro problema que pode ser também, e o teu carro fica redondo de novo, tá certo? E na coluna de baixo, gente, na linha de baixo, luzes, faróis. Então nós temos o farol alto,
que é uma luz azul. Nós temos o farol baixo, que é uma luz verde. E temos um terceiro nível, que é ainda mais baixinho, mais fraquinho, luzes de posição, conhecido como lanterna ou farolete, tá certo? Luz amarela. Então, todo veículo tem esses 3 níveis de luzes: farol alto, farol baixo e luzes de posição. Então, relembrando o uso de cada uma delas. Farol alto, quando deve ser usado? À noite, em vias sem iluminação pública. Ok? Farol baixo, à noite, em vias com iluminação pública. Tá certo? E o farol baixo, lembrem-se, são as luzes ideais diante de condições adversas como chuva, neblina e cerração, ok? Nunca usem nessas condições farol alto. Farol alto espelha as gotas, espelha a neblina, espelha a cerração, piorando ainda mais a visibilidade. O farol baixo também deve ser usado nos túneis por todos os veículos, mesmo durante o dia. O farol baixo é obrigatório também para veículos de transporte coletivo de passageiros e ciclos motorizados também durante o dia. Existe uma questão, gente, que pergunta: quais são as luzes ideais para condições adversas como chuva, neblina e cerração? Resposta: farol baixo. Pronto. Porém, existe uma outra questão que tenta te enganar e pergunta da seguinte maneira: diante de condição adversa de luz, neblina ou cerração, o condutor deve ter pelo menos, pelo menos. Então não pediu as luzes ideais, pediu o mínimo, pediu pelo menos. E aí a resposta é: pelo menos luzes de posição. Tá certo? Ideal para as condições adversas, farol baixo. Quando a questão pede pelo menos, significa no mínimo, luzes de posição. Tá certo? Ok. Então, embaixo ali, carga de bateria. Luz vermelha também. É a mesma coisa da luz do óleo. Quando você vira a chave, primeira vez que você dá o contato, a luz de bateria também se acende e fica acesa. Quando você vira a chave para ligar o veículo, motor funcionando, a luz de bateria deve apagar também. Se a luz de bateria ficar acendendo, piscando, acesa, problemas no sistema elétrico, problemas com sua bateria. Ou tua bateria está pifando, está indo para a roça, precisa ser trocada, ou de repente pode haver um outro problema elétrico e a sua bateria não está sendo recarregada. Ela até está boa, mas não está sendo recarregada por algum outro problema. Então, vamos para o mecânico, vamos para a loja de bateria ou então para o autoelétrico. No caso da carga de bateria, dá até para você chegar na oficina, na loja de bateria ou no autoelétrico dirigindo o carro, tá certo? Embora seja uma luzinha vermelha, você consegue, normalmente, se for perto, né, chegar até uma loja especializada para verificar o que está rolando aí, tá certo? E do ladinho, temperatura do motor. Essa aí também é tenebrosa, tá bom, gente? Assim como a de óleo de motor. Quando ela se acende, esquece, desliga o carro e liga pro mecânico, ok? Temperatura de motor acendeu, o termômetro acusou
o motor está superaquecido. Temos um problema de superaquecimento no motor. E se você continua transitando, o motor também poderá fundir, travar. E como dito, isso fica caro, isso é complicadíssimo. Então, acendeu a luz de temperatura, você estaciona o veículo, desliga o carro, tá certo? E o ideal é chamar o mecânico. Tem uma questão de prova que pergunta: quando a luz de temperatura do motor se acende, né? Você estaciona o veículo e a resposta é: você espera que o motor esfrie, abre a tampa do reservatório e completa a água. Essa é uma das possibilidades. Pode ter acontecido que tem pouca água no sistema de arrefecimento? Pode. Então, você estaciona o veículo, né? Desliga o motor, espera com que o motor esfrie, porque se você abrir a tampa do reservatório do radiador com o motor quente, sai um vapor quente ali, pode inclusive te queimar, tá bom? Então você espera que o motor esfrie, para que você abra aquilo com segurança e possa completar a água. Esse é um dos casos, e é uma questão de prova. Mas não é só isso que faz com que a luz de temperatura de motor se acenda, tá certo? Pode haver água suficiente, porém ela também não está circulando. Então aí é um outro problema, não vai adiantar você abrir, colocar água de novo lá, porque já tem água, ela só não está circulando e por isso o motor está superaquecendo. Ou, de repente, uma terceira possibilidade, alguma mangueira está furada ou rasgada e a água vazou. Então você abre o reservatório, coloca a água e a água vaza de novo. Então, em alguns casos, você não vai conseguir resolver o problema ali. E realmente será necessário ligar para o mecânico, tá certo? Então, acendeu a luzinha de temperatura de motor, estacione o carro e desligue o motor. Luz de ar-condicionado. A luz de ar-condicionado é de cor amarela. Significa que o ar-condicionado deu um probleminha, luz amarela, se dirige até a empresa especializada em ar-condicionado e ele verifica para você o que pode estar acontecendo. Ali embaixo, ó, direção, seta, luzes indicadoras de direção, as setas. São verdes, gente. Essas aí tem mais é que piscar mesmo. Tem mais é que funcionar direitinho, não tem problema nenhum. Se a tua luz de seta tá lá, tic, 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 tic. Pelo contrário, ela tem que funcionar mesmo. Do ladinho dela, luz de airbag. Airbag, saco de ar, certo? Luz amarela. Então nós temos um problema com o airbag. Gente, dá para você ir dirigindo normal até a empresa especializada para verificar o que tem no teu airbag. Pessoal, vocês lembram para que serve? O airbag é um equipamento de segurança, certo? Para que serve o airbag? Vocês se recordam? O airbag, ele é ideal, ele é projetado para proteger algumas partes dos ocupantes do veículo. Quais são essas partes? Questão de prova. Quais partes do corpo dos ocupantes do veículo o airbag protege? Vocês se recordam quais são? Sim ou não? Acho que não, hein, gente? Ninguém se manifesta, todos dormindo. Deixa eu atualizar o chat aqui, porque com esse problema que nós estamos... não é problema no chat, não. É problema de sono mesmo hoje, gente. Ontem estava problema no chat, mas hoje o problema é sono. Então, eu vou relembrar, né? Para que nós não nos atrasemos. Ok? O airbag... Opa! KKKK é de preguiça. Você queria responder alguma coisa...
Ele está se justificando, esse Samuquinha, gente. Ah, não, é Dio. Ó. Então é o seguinte, o airbag protege tórax e face, tá certo? Airbag protege tórax e face dos ocupantes do veículo. Já que nós tocamos aí nos equipamentos de segurança, vocês se recordam, gente, para o que serve ou para que, né? Para que serve o encosto de cabeça? Qual a finalidade do encosto de cabeça dos veículos, gente? Airbag protege tórax e face. Essa é a resposta. E se perguntar sobre o encosto de cabeça? Qual é a finalidade do encosto de cabeça? O encosto de cabeça, bem regulado, evita o efeito chicote. O efeito chicote é evitado se o encosto de cabeça estiver regulado adequadamente, tá? O efeito chicote seria algo do tipo, vou fazer aqui, ó. Durante o movimento de freada, teu pescoço, tua cabeça vai para frente, na hora da pancada, tua cabeça vai para trás e dá uma chicotada no seu pescoço, certo? Se o efeito chicote for violento demais, ele leva inclusive a pessoa a óbito. Várias pessoas morreram aí já por conta do efeito chicote. E um outro equipamento de segurança é o cinto de segurança. O que o cinto de segurança faz, gente? Qual a finalidade? Qual a finalidade do cinto de segurança? Eu estou falando deles porque eu falei do airbag, equipamento de segurança, né? Protege tórax e face. Falei do encosto de cabeça, que evita o efeito chicote. E agora estou perguntando, qual a finalidade do cinto de segurança? Como ninguém responde, eu mesmo vou responder. O cinto de segurança, opa! Olha lá, olha o Samuquinha, ah não, é a Dio, Samuquinha, coitado, Samuquinha dormiu geral agora. Te segurar na hora da batida para não voar pelo vidro ou teto solar, ó. Se o carro tiver teto solar é um perigo mesmo, tá certo? Então é o seguinte, faz todo sentido o que a Dio falou. O cinto de segurança evita que os ocupantes sejam arremessados, projetados, tanto para fora do carro, quanto para frente, quanto para os lados. A ideia do cinto de segurança é te manter dentro do veículo e evitar que você seja arremessado. Tá ok? Do ladinho aqui, luz de freio de mão, freio de estacionamento, é uma luz vermelha também. Então, muito cuidado vocês quando forem para a prova prática, tá? Pois se você não abaixar o freio de mão todinho, a luz acaba ficando acesa. O carro não está preso e a luz pode estar acesa porque você não abaixou até o final. E essa luz acesa durante o percurso do exame é uma falta média e tira 2 pontos do candidato. Então, muita atenção. Quando vocês desacionarem o freio de mão, tenham certeza que desacionaram totalmente, ok? Lá embaixo, luz de pisca-alerta, todo mundo já entendeu, só pode ser utilizada com o veículo imobilizado de forma emergencial, ou seja, quebrado, ou quando a sinalização regulamentar. Freios ABS. Uma luz em formato circular, escrito ABS dentro. Freio ABS, como já foi dito, não, vai ser dito ainda hoje, né, gente? Em mecânica, a gente fala no freio ABS em direção defensiva, né? E fala hoje em mecânica também. Então, o freio ABS é o sistema antibloqueio, é um sistema de freios mais moderno. E o sistema antibloqueio não permite que as rodas do seu veículo se bloqueiem. O sistema não permite que as rodas se travem. E com isso evita o arrastamento de pneus, né? Então o teu veículo estará imobilizado numa distância menor, aproximadamente 20% menos do que nos sistemas de freio convencionais. Então lembre-se, o freio ABS, sistema anti
bloqueio. Não permite que suas rodas se bloqueiem, não permite que suas rodas se travem, evita o arrastamento de pneus e promove a imobilização do seu veículo numa distância menor. Olha o motor, gente. Motor. Definição. O motor é uma máquina térmica. Então, a maioria dos motores que equipam os veículos, né, são motores térmicos, máquinas térmicas. Essas máquinas trabalham em alta temperatura. Sim, para funcionar de forma adequada, o motor precisa estar aí entre 60 e 90 graus. É uma temperatura alta, por isso que fala térmica. Tudo que é térmico é relacionado à temperatura, tanto alta quanto baixa. No caso do motor, alta. É uma máquina térmica que trabalha sob alta temperatura, que transforma a energia proveniente de uma reação química, que é a queima do combustível dentro do motor, uma mistura de combustível, ar e calor. Essa é a reação química, tá certo? Energia térmica. E esse movimento, essas explosões que acontecem dentro do motor, geram a energia mecânica ou, anotem, força motriz. Na prova aparece muito o termo força motriz. A energia mecânica é o quê? É o giro do motor. Esse é o motor girando, tá bom, gente? Não vamos pensar outra coisa. Então, o motor girando, energia mecânica ou força motriz. Então, de novo, definição do motor. O motor é uma máquina térmica, certo? Que transforma energia proveniente de uma reação química, energia térmica, em energia mecânica, força motriz. Se não entenderam, voltem um pouquinho o vídeo e anotem, que vocês vão acabar entendendo daqui a pouquinho. Então vamos falar um pouco de motor, tá certo? Principais peças fixas. Tem uma questão de prova que pergunta não, pede. Assinale a alternativa abaixo que apresenta peças fixas de um motor. E as peças que normalmente caem na prova são bloco de cilindros, é uma peça fixa do motor. Cabeçote é uma peça fixa do motor também. E cárter, certo? É outra peça fixa do motor. Normalmente são essas três que caem na prova na alternativa correta. Bloco de cilindros é uma peça fixa do motor. Se você quiser anotar no teu caderno dessa maneira, depois você relê isso e ó, fixa facilmente. Peças fixas do motor. Título. Aí você coloca: bloco de cilindros é uma peça fixa do motor. Cabeçote é uma peça fixa do motor. Cárter é uma peça fixa do motor, assim como os mancais fixos também são, mas eles são pouco citados em prova, mas não custa nada anotá-los. E do ladinho aqui, gente, a disposição das peças. Aqui no topo, aqui em cima, tá o cabeçote. Cabeçote, tá certo? No topo aqui está o cabeçote. Olha o cabeçote aqui, gente, ó. Tô fazendo um risquinho do lado do cabeçote. Olha que bonitinho. Cabeçote, certo? Aqui no meio, bloco de cilindros. E aqui embaixo, olha só, gente, o cárter. O cárter tá aqui embaixo, ó. Então o cárter, aqui do ladinho, ele tá laranja.
e aqui na disposição das peças ele está marrom, mas trata-se da mesma peça. O cárter é a tampa da parte inferior do motor. O motor é fechado por baixo e quem fecha o motor por baixo é o cárter, tá certo? E óbvio que aqui aparecem outras peças, né? Igual isso aqui, ó. Essas partes aqui que estão aparecendo são outras peças que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas as peças fixas, então, bloco de cilindro, yes. Cabeçote, sim. Cárter, sim. Ok? Então, peças fixas de um motor foram mencionadas e podem cair em prova. Eu espero que você tenha anotado-as e, obviamente, acerte e seja aprovado. Tá bom? Vamos descer e vamos ver peças móveis. O motor tem peças móveis também. Peças que se movimentam no interior do motor. Lembra que o motor gira? Sim, ele gira porque existem peças móveis em seu interior. Uma das peças móveis são os pistões, tá? Olha o pistão aqui, né? Olha o pistão aqui, cadê o pistão? Oi. Olha o pistão aqui, ó. Pistão, tá? E olha os pistões aqui, gente. Olha um pistão aqui, ó. Olha outro aqui, ó. Olha outro aqui. E olha outro aqui, os pistões, tá? Temos os anéis que vão acoplados aqui nos pistões, tá? Bem aqui do ladinho aqui, ó. Os anéis vão aqui, tá? Eixo de comando de válvulas, que é essa peça aqui em cima, que eu estou... Olha que bonito que tá ficando. Isso. Eixo de manivelas, que é esse aqui, ó. Ó, o eixo de manivela gira, tá bom? E as bielas, aonde se acopla eixo de manivela, se acopla a pistão através aqui das bielas. E do ladinho aqui, ó, vou fazer um círculo maravilhoso, o volante do motor. Então, todos esses dispositivos, todas essas peças têm movimento. E esse movimento gera, né, a força motriz e ela gira o volante do motor e o volante do motor fica girando e é aí que o couro come e é aí que a coisa acontece, tá certo? Então vamos anotar, gente, peças móveis de um motor, pistão fica assim, ó, subindo e descendo, oi, e os anéis estão lá acoplados nos pistões, então eles vão juntos, né, gente? O eixo de comando de válvulas, ele fica assim, ó, mudando, né, alternando o movimento das válvulas. Tem a válvula de admissão e a válvula de escape. Ele fica ali abrindo uma e fechando outra. Abre a de admissão, fecha, abre a de escape. Abre a de admissão, fecha a de escape e por aí vai. Tá bom? Fica um abre e fecha louco lá dentro do motor, tudo muito rapidinho. E o eixo de manivelas? O eixo de manivelas, olha lá, ele gira, porque os pistões ficam subindo e descendo, forçam o giro do eixo de manivelas e esse giro passa para o volante do motor. Então, peças móveis, pistão, anéis, eixo de comando de válvula, né? Eixo de manivelas ou vira-brequim, gira-brequim, biela e volante do motor. Então, essas são peças móveis. Tem uma questão que pergunta só sobre peças fixas, tem uma questão que pergunta só sobre peças móveis e tem uma terceira questão que pergunta sobre peças fixas e móveis. Então vamos identificar quais são as opções erradas. Então aparece lá, identifique peças fixas, ou peças móveis, ou peças fixas e móveis. E o que aparece normalmente nas alternativas incorretas? Câmbio. Câmbio não é peça do motor. Até confunde, né? A gente fala, olha, esse carro tem garantia de motor e câmbio.
Parece que é a mesma coisa, não. São sistemas diferentes. Câmbio não é peça do motor. Alternativa incorreta. Caixa de câmbio, mesma coisa. É uma caixa que tem lá no sistema, que a gente vai ver daqui a pouco. Também não é peça. Câmbio não é peça do motor. Caixa de câmbio não é peça do motor. Anotem, que isso faz com que você depois lembre e vai eliminando. Câmbio não é peça do motor. Não. Caixa de câmbio não é peça do motor também. Embreagem não é peça do motor também. Então, normalmente são essas peças que trazem as alternativas incorretas, tá certo? E você vai desqualificando-as por gentileza. Tem uma questão de prova, gente, que nos pergunta quais são os 4 tempos de trabalho de um motor. Quais são os 4 tempos de trabalho de um motor? E os 4 tempos são admissão, compressão, explosão e escape. São os 4 tempos de trabalho de um motor. Ah, pelo amor de Deus, isso é muito complicado, eu não vou conseguir lembrar disso, né? Admissão, compressão, explosão e escape. Consegue? Ó, transfere os 4 tempos de trabalho de um motor para um trabalho seu, para um trabalho que você já fez, para uma empresa que você já trabalhou. Olha só, quando você vai entrar na empresa, aquela euforia, né? Aquela alucinação, é o momento da admissão. Você está sendo admitido na empresa. Que empresa maravilhosa! Nossa, que delícia! Até que começa a compressão. Até que começa a compressão, né? Você começa a ser comprimido, e aí você não aguenta e pô, explode. E aí você escapa da empresa ou escapam com você. Tá vendo? Admissão, compressão, explosão, escape. Pronto. São os 4 tempos de trabalho de um motor e são 4 tempos que a gente passa dentro de um trabalho que a gente arruma um emprego. Admissão, compressão, explosão e escape. Tá certo? Então vamos ver aqui o que são esses 4 tempos dentro do trabalho ali, dentro de um motor. Então é o seguinte, gente. Tá mostrando ali o primeiro tempo, admissão. Não sei se dá para ver, do lado esquerdo da primeira imagem, tem umas setinhas verdes, tá? Então, a válvula de admissão se abriu para ser admitido combustível e ar. Então, a admissão, válvula de admissão se abriu e ali vai ser admitido combustível e ar, certo? Tempo de admissão. No segundo tempo, compressão, a válvula se fecha e o pistão começa a subir. O pistão está subindo, 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 até que ele chega no ápice. E vem o terceiro tempo, pô, explosão. Então lá dentro tem combustível, ar e calor, né? A combinação do fogo. Mas dentro de uma câmara fechada, isso provoca uma explosão. E depois da explosão, é justamente essa explosão que força o pistão a descer. E é esse movimento de sobe e desce que faz com que ele faça o girabrequim girar e passa giro também para o volante do motor. Depois da explosão, vem o quarto e último tempo, escape. Presta atenção que agora do lado direito tem as setinhas, né? Saindo, abriu-se a válvula de escape. Então, explodiu. Quando explode, promove gases e ruídos. É igual você soltar uma bombinha. Você solta uma bombinha, não tem barulho? Pá! Tem. Não tem aquele cheiro de pólvora? Aí é a mesma coisa. Só que é o cheiro de combustível queimado
e barulho. Lá dentro são, sei lá quantas explosões, devem ser milhões de explosões. E tudo isso vai para onde? Esses resíduos. Escapamento. Lembra que a gente viu ontem em meio ambiente que tudo vai para o escapamento? Resíduos da explosão, ruídos, gases, e o escapamento agora tem a responsabilidade de captar tudo isso, converter gases nocivos em não nocivos e abafar os ruídos. Tá bom, gente? Então vamos lá. Admissão, mesmo na prova, sempre será admissão. Compressão, sempre será compressão. Explosão, pode ser tanto explosão como pode ser combustão. Tá certo? E o escape pode ser o tempo também de escapamento, certo? Admissão, compressão, explosão ou combustão, escape ou escapamento são os 4 tempos de trabalho de um motor. Quem não anotou, anote. 4 tempos de trabalho de um motor: admissão, compressão, explosão, que também pode ser combustão, escape, que também pode ser escapamento, certo? Ó, aqui está falando, gente, vou até tirar ali, manutenção básica de um motor, é o título, né? Nós temos 3 manutenções básicas, que são a lubrificação de um motor, é básico, tem que ocorrer, o arrefecimento, que é básico, tem que acontecer, e a troca periódica de correia dentada. São 3, né? São 3 manutenções básicas. Sobre lubrificação e arrefecimento nós falaremos mais, então não vou falar agora. Sobre correia dentada, nós vamos falar só agora. Correia dentada é uma peça, tá, responsável por sincronizar o movimento da parte superior e inferior do motor, cadenciando aquelas explosões que falamos há pouco. O motor está ali funcionando, são centenas, milhares, milhões de explosões. Então, a correia dentada sincroniza esse movimento e cadencia as explosões. Então, digamos que falte lubrificação. Como eu já disse, o motor pode fundir, pode travar. Se faltar arrefecimento, que é refrigeração, ele superaquece, pode fundir e pode travar também. Se a correia dentada quebra, né, tá gasta, você não troca, também pode provocar um problema sério no motor e aí vai ser necessário retífica. O motor, depois de travado, fundido, alguma coisa do tipo, ele precisa de retífica. A retífica é redimensionar as medidas do motor. O famoso, mandei fazer o motor do meu carro. O motor do meu carro está 0. É porque fez retífica, tá certo? Então, qualquer um dos 3 problemas pode provocar a necessidade de retífica e, de repente, pode também não ser nada disso. Você sempre lubrificou seu carro direitinho, sempre cuidou do outro sistema de arrefecimento direitinho, sempre trocou as correias dentadas periodicamente, porém, usou durante décadas, milhares de quilômetros. Chega um momento que o motor fadiga, chega um momento que o motor não aguenta mais e também pode haver a necessidade de retífica, tá certo? Então vamos falar um pouquinho, gente, sistema de alimentação. A prova gosta de perguntar da seguinte maneira: qual é o sistema responsável por... a prova gosta de perguntar isso. Qual é o sistema responsável por... E aí tem lá a descrição do que ela quer. Nesse nosso caso aqui, nesse nosso caso específico, quer saber sobre, né, o sistema de alimentação. Então, é o sistema responsável por armazenar combustível, preparar combustível e transportá-lo do tanque
até o motor. Então, ó, sistema de alimentação. Nós, seres humanos, para sobrevivermos, precisamos de alimento. Sim, precisamos de alimentação. E o motor do carro, para funcionar, precisa de alimento também. Qual é esse alimento, gente? O alimento do motor do carro é combustível, tá certo? Por isso ele chama sistema de alimentação. Então, o sistema armazena o combustível aonde? No tanque. Esse combustível é transportado através das tubulações, ok? E ele é preparado para ser queimado. Ele pode ser preparado pelo carburador em veículos mais antigos e pode ser preparado pela injeção eletrônica em veículos mais novos. Tanto o carburador quanto a injeção eletrônica preparam para que o combustível seja queimado no interior do motor, tá bom? É um motor de combustão interna. Lembra da combustão, a explosão? Acontece lá dentro do motor. E carburação ou injeção eletrônica preparam para que esse combustível seja queimado. Ou tem um ou tem outro. Eu não conheço nenhum carro que tenha carburador e injeção eletrônica juntos. Nenhum veículo, né? Ou tem um carburador, veículos mais antigos, e injeção eletrônica, veículos mais novos. Tá certo? O canister, a gente já falou ontem também, é aquela pecinha responsável por, né, capturar os gases promovidos dentro do tanque por força do movimento do combustível dentro do tanque. O combustível está lá assim dentro do tanque, se mexendo, e aquilo provoca gases. O canister captura esses gases e manda de novo para o sistema de combustão para reaproveitá-lo. Com isso, economizando combustível e evitando aquele cheirão forte de combustível que os veículos antigos emitem. Certo? Filtro de ar, filtro de combustível. A gente falou ontem também. São peças responsáveis por controlar a emissão de gases. Portanto, precisam ser trocadas periodicamente. Lembra que lá na válvula de admissão admite combustível e ar? Esse ar passa pelo filtro. Precisa entrar um ar purinho lá. E o combustível passa pelo filtro de combustível. Precisa entrar um combustível purinho também. Se o teu filtro de ar já foi para a roça, se o filtro de combustível já foi para a roça, vai ser admitido ar e combustível com resíduo, né? Com impurezas. E isso vai gerar mais poluição. Por isso eles precisam ser trocados periodicamente e devem estar em perfeito estado de uso. E nós temos ali como equipamento final bomba de combustível. Gente, quando a palavra bomba aparecer na prova, tá? Bomba é a peça responsável por impulsionar a circulação, por forçar a circulação de determinado líquido. No caso da bomba de combustível, ela puxa, ela força a chegada do combustível que está no tanque para vir até o motor. Então, toda bomba vai forçar, vai impulsionar algum tipo de líquido. No caso da bomba de combustível, óbvio, ela impulsiona, força o combustível, tá certo? Sistema de lubrificação. Qual a finalidade desse sistema? Reduzir o atrito entre as peças fixas e móveis. Imagina, gente, são peças de aço, roçando ali o tempo todo em altíssima velocidade. Então, precisa de lubrificação, senão o atrito faria com que o motor se estragasse rapidamente, travasse, fundisse. Por isso que a luz de óleo do teu carro não pode acender e você continuar circulando. Porque tem algum problema com a lubrificação, essa lubrificação não vai acontecer como deve e o motor trava. Então, lubrificação adequada reduz
o atrito entre peças móveis e fixas. Lubrificação adequada dispersa o calor gerado pelo atrito, certo? Então, atrito, calor, tudo isso funde o motor, tá certo? Então, olha só o que diz o amarelinho. O tempo de vida útil do motor depende diretamente da manutenção adequada desse sistema. Então, traduzindo em miúdos, né? Motor bem lubrificado dura muito mais. Motor mal lubrificado dura muito menos, tá ok? Olha algumas peças ali, gente. Cárter. Olha, o cárter tá ali, óbvio, né? Ele é a parte que fecha o motor por baixo. Ele é a tampa da parte inferior do motor. Nós temos ali também bomba de óleo. Ó, bomba, peça responsável por forçar a circulação de determinado líquido. No caso, bomba de óleo força a circulação do quê? De óleo, certo? E temos também o filtro de óleo, que retém as impurezas desse óleo e fica tudo guardadinho ali para que um óleo limpinho, um óleo filtradinho, circule ali pelo interior do motor. Questão de prova, a gente pode te perguntar como é feita a manutenção do sistema de lubrificação. E você vai dizer para eles que essa manutenção é feita diariamente. Sim, você diz que você verifica diariamente o nível, tá, do óleo do motor do teu carro. Então lá, verificar nível de óleo, sim. Viscosidade também. A viscosidade é saber se o óleo está grosso. Assim, você coloca a mão. Quando o óleo está grosso, ele está viscoso. Ele gruda assim, fica um fiozinho quando você abre o dedo. Se ele tiver muito ralo, já precisa trocar. Se tiver muito pouquinho, precisa trocar também. Ali está escrito validade. Mas a validade do óleo está na embalagem. Depois que você coloca no teu carro, você vai cumprir aí no teu veículo, né? Você vai cumprir aí uma quilometragem específica, tá certo? O óleo normalmente, na embalagem, vale por 6 meses. E os donos, né, de lojas especializadas gostariam que você fizesse essa troca a cada 6 meses. Não é obrigatório, tá certo? Porque de repente em 6 meses você não percorreu a quilometragem que o óleo te oferecia, mas caso você queira fazer a troca semestral, não há problema nenhum nisso. Como dito, a verificação é diária, com o motor frio e desligado e em local plano. Aonde é esse local, gente? Local plano, motor está frio, foi desligado já faz tempo, a garagem da sua residência. Então, cheguei ontem, guardei o carro na garagem. Hoje, antes de sair, eu vou lá e dou uma verificada no nível de óleo. Então, o carro está no local plano, está desde ontem desligado, o motor está frio, né? Eu abro a tampa do capô do meu veículo e procuro uma argolinha amarela ou marronzinho, igual está mostrando aí na imagem. Estão vendo a argolinha em destaque? Coloco o meu dedo ali na argolinha, assim, ó, e puxo a argolinha. E aí vai sair uma vareta grande, tá? Pois essa vareta é grande por quê? Porque ela atravessa todo o motor. A vareta atravessa todo o motor. A argolinha está lá em cima, no topo do motor, enquanto a parte que mede o óleo está lá no fundo, no cárter. Lembra o cárter? Aquela peça de baixo? É ali que o óleo fica armazenado. Quando eu desligo o carro, todo o óleo desce, o motor esfria, todo o óleo fica lá no fundo do motor. E é de lá que vem a medição. Você puxa uma vareta gigante, olha na pontinha, tá legal, tem óleo, tá bonito, tá sensacional, tá certo? Tem pouco óleo? Vai precisar fazer troca.
O óleo tá ralo, vai precisar fazer troca também, tá certo? E a troca? A troca de óleo, normalmente, ela é feita, né? Desde que o teu veículo atinja a quilometragem que aquela marca de óleo prometeu. Existem marcas de óleo para 3.000 quilômetros, 5.000 quilômetros, 10.000 quilômetros. Então você vai hoje e troca, o cara anota lá. Teu carro está com 23.000 quilômetros. Você colocou um óleo de 10.000, ele vai marcar lá embaixo que com 33.000 quilômetros você terá que reabastecer não, trocar o óleo do motor do seu veículo. E quando você faz a troca de óleo, você poderá promover também a troca do filtro de óleo. Lembra, gente? Tem um filtro de óleo. Ele vai recolhendo, coletando impurezas até o momento que precisa de ser trocado. Aí tá falando, gente, que você usa um óleo recomendado pelo fabricante. Ó, no começo, quando o carro é novo e ele faz revisões, na concessionária, perfeitamente normal, eles vão usar uma marca que o fabricante recomenda, que o fabricante gosta. Depois que o carro sai da garantia, aí você faz a troca no posto de combustível, numa loja especializada de óleo, no mecânico da sua confiança, e ele pode ter uma marca que ele também gosta mais, um lançamento, algo do tipo. E ele pode te indicar e você fala, tudo bem, tá certo? Então olha só, a gente está falando, use somente óleo recomendado pelo fabricante. As questões, normalmente quando trazem o termo recomendado pelo fabricante, de acordo com normas do fabricante, dentro das especificações do fabricante, trazem uma alternativa correta. Tudo que é dentro do padrão do fabricante, tá certo? Tudo que é fora do padrão do fabricante, na prova está errado, tá certo? Sistema de arrefecimento, sistema de refrigeração. Então, gente, quando a gente vê esse termo refrigeração, a gente imagina refrigerador, geladeira, né? Então a gente acha que o motor vai ficar frio, que o motor vai ficar gelado, negativo, tá certo? Quando o motor está funcionando, ele não está frio, ele não está gelado. Lembram que ele é uma máquina térmica? Ele precisa de alta temperatura para funcionar. Então ele estará sempre, depois de funcionando, entre 60 e 90 graus. Então o sistema de arrefecimento é responsável por controlar a temperatura do motor. Não é responsabilidade de manter o motor frio, gelado, não. Ele controla a temperatura. Quem controla? O sistema de arrefecimento, o sistema de refrigeração, tá certo? Quais são as principais peças desse sistema? Radiador, cor azul aqui na imagem. Ventilador, é a ventoinha amarelinha aqui. Tem a bomba d'água. Bomba, peça responsável por forçar a circulação da água entre radiador e motor, certo? E o termostato, que é a válvula termostática, que ela se abre quando o motor atinge determinada temperatura para que a água circule, tá certo? E aqui tem uma imagenzinha assim bem grotesca, mas a parte cinza é o motor, né? Lá em cima mostra partes vermelhas, é como se a água estivesse quente. Aqui tem uma setinha, quer ver? Aqui é a válvula termostática, tá? Aqui, ó, tem essa setinha aqui, ó. Quando o motor atinge uma determinada temperatura, essa válvula se abre para que a água circule. E aí ela já aparece aqui embaixo, de cor verde, já mais fria. Passa pelo radiador e volta a circular, tá certo? Então,
essa água faz com que o motor seja refrigerado, tá? O motor fique dentro daquela temperatura adequada, entre 60 e 90 graus. Qual é a manutenção do sistema de arrefecimento? Você pode fazer uma limpeza periódica do radiador, mas isso demora muito tempo, gente, é muito tempo, tá? Agora, a verificação da água do radiador, você faz diariamente através do seu reservatório. Então tá mostrando um rapaz abrindo aqui o reservatório. Se tiver pouca água, você completa, pois todo veículo tem uma quantidade adequada de água para que ela tenha capacidade de refrigerar o motor. Se falta água, tem pouca água, essa água não dá conta, o motor superaquece também, tá certo? Então, verifique diariamente o nível de água do motor do teu veículo. Para a gente fechar, gente, essa primeira parte da aula, antes do nosso coffee break, nós falaremos do sistema de transmissão. Transmissão. Gente, olha o nome. Questão de prova te pergunta: qual sistema é responsável por transmitir a força motriz gerada pelo motor até as rodas? Sistema responsável por transmitir. Nossa, qual será? Sistema de transmissão. O sistema de transmissão transmite a força motriz gerada pelo motor, que é aquele... O motor está girando, só que precisa do sistema de transmissão para que esse giro chegue até as rodas. Então não adianta nada o motor ficar girando feito um bobão. Se não houvesse sistema de transmissão, esse giro, essa força motriz, não chegaria até as rodas. Então, olha lá as peças do sistema de transmissão. Câmbio. Câmbio é peça do motor? Não. Câmbio é peça do sistema de transmissão. Tá certo? Embreagem. Embreagem é peça do motor? Não. Embreagem é peça do sistema de transmissão. Diferencial, semi-eixos, eixo cardan ou árvore de transmissão também pode ser chamado. Todas essas são peças do sistema de transmissão. Anote aí no seu caderno. Sistema de transmissão, responsável por transmitir a força motriz gerada pelo motor e levar até as rodas. Quais são as peças do sistema de transmissão? Embreagem, peça do sistema de transmissão. Câmbio, pode aparecer até caixa de câmbio, que é uma componente ali do câmbio também. Árvore de transmissão ou eixo cardan, semi-eixos e diferencial. Essas são as peças do sistema de transmissão, tá certo? Sistema responsável por transmitir a força motriz gerada pelo motor e levá-las até as rodas. Gente, pessoal do YouTube, a primeira parte da aula vai se acabar agora. Pessoal da aula, calma, não saiam ainda. Quando nós voltarmos com a segunda parte da aula, nós estaremos falando sobre sistema elétrico. O sistema elétrico traz várias questões de prova. O sistema elétrico é importantíssimo, então assistam a parte 2 dessa aula, tá ok? Galera do YouTube, valeu, obrigado pela participação, colaboração, compreensão. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e comentem, meninas. Um beijo, rapazes, um abraço, sorte, saúde, amor e paz. Tchau.